Saudações, bem-vindos a mais um programa do Prime Entrevista. Desta vez aqui com o designer de interiores Jairo Ribeiro, parceiro nosso da Prime EVC, e na qual aí nós temos vários trabalhos sendo executados, né, Jairo? E você vai ter aqui a oportunidade de ter assim um vasto conhecimento das tendências no momento de decoração de interiores, tanto para o seu lar quanto para os seus escritórios e demais organizações que você possa aí estar planejando em montar aí loja, etc. Né, Jair? E, Jair, para iniciar, né, como é que é essa situação? A gente fala tanto em tendências, né? O que é isso, na verdade? As tendências, elas são colocadas principalmente quando nós temos em exposições cores novas, tecidos, texturas que são lançados principalmente na Feira de Milão, na Itália. Então, quando sai ali, parte para o mundo inteiro e as pessoas começam a seguir o que é colocado ali em exposição. Dessa forma, os designers, arquitetos, todos, eles procuram seguir mais ou menos o que está ali. Entendeu? Então, na verdade, isso em tudo, tanto em tecidos, cores, tinta, cores de couro, enfim. São várias opções que podem ser seguidas em uma tendência. Entendeu? É interessante isso, né? Pelo menos eu não tinha conhecimento dessa situação. Quer dizer, essas tendências ela vêm de fora para o Brasil. Existe o inverso? Por exemplo, sai alguma coisa do Brasil que vai para essa feira de Milão e acaba se tornando uma tendência mundial? Sim, existe, principalmente no que se refere a design. Por exemplo, existe dois designers industrial, que eles colocam os seus produtos lá fora, que são os irmãos Campana. Eles colocam design de cadeiras, poltronas, e isso eles expõem lá fora. E isso se torna também uma tendência. Isso a título de exemplo. Sim, sim. É legal a gente saber assim, que o Brasil colabora, principalmente tendo pessoas, né, como os irmãos Campana, que estão aí se destacando lá fora e acabam influenciando a moda, entre aspas, né, as tendências no mundo inteiro na questão de decoração de suas casas. Jair, como eu disse aqui no começo da entrevista, né, nós temos uma parceria muito interessante com o Jairo Ribeiro, e todos os clientes da Prime EVC que adquirem um imóvel com a gente ganham, né, um projeto de design de ambientes idealizado, né, pelo Jairo Ribeiro. E Jairo, as pessoas, quando elas entram em contato com você, elas têm um gosto e existe uma tendência, né? É difícil você conseguir conciliar o que a pessoa, na verdade, está querendo para o apartamento dele com as tendências atuais. Como é que funciona isso? Com uma boa conversa se resolve tudo. Então o que acontece? A pessoa, é lógico, ela vem com algo na cabeça. Isso, quando a pessoa nos procura, ela vai querer uma orientação sobre se aquilo que está na sua cabeça é realmente viável para se colocar dentro do imóvel que ela está adquirindo. A partir desse momento, o que vai acontecer? Nós vamos procurar fazer um layout baseado naquilo que ela nos pediu, e fazendo esse layout, eu vou ter condições, nós teremos condições de dizer se aquilo que ela está pedindo será viável ou não. É lógico, tudo isso seguindo as tendências e as normas técnicas e artísticas do design e arquitetura de interiores. Bom, Jair, você acabou de mencionar aqui as questões técnicas, né, e de decoração. E decoração artística. Então, a arte em si, né, você
você conseguir colocar um móvel que seja adequado àquela situação. Então, nessa parte técnica, para as pessoas que são leigas, como eu, sou leigo também, né? No que consistiria isso, por exemplo, aproveitar a área para circulação, aonde pode ter um móvel que não vai acabar machucando a pessoa porque ela vai bater naquela quina, tudo isso é pensado? Sem dúvida nenhuma. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a pessoa pode ver uma peça muito bonita, por exemplo, uma poltrona, só que a peça que ela viu, que é essa poltrona, ela é muito grande para o ambiente que ela quer colocar. Então, infelizmente, ela não vai poder comprar, sendo que ela estamos procurando que é uma coisa harmoniosa. Porque o que nós vamos fazer? Vamos procurar harmonizar tudo, toda a parte de distribuição, para poder se encaixar com a parte de ergonomia. O que é ergonomia? É justamente, no caso, o estudo técnico de como que vai ficar as passagens, como que vai ficar a parte de você poder ter uma funcionalidade dentro desse projeto. E ainda mais, a gente vai procurar harmonizar as cores e os materiais, texturas e assim por diante. Então, na verdade, é um casamento de várias coisas que compõem um projeto de decoração. Hoje em dia, os arquitetos, né, os apartamentos que estão sendo construídos, mais apartamentos, porque normalmente casas sobradas têm espaços mais amplos, mas os apartamentos hoje estão ficando cada vez mais enxutos. Tá? E eu acho que quanto menor for o apartamento, mais difícil deve ser de você fazer uma composição. Eu acho que quanto mais espaço tem, você tem mais liberdade de criação. Tá? Como é que é criar um ambiente que seja harmonioso nesses apartamentos aí de 50 metros, de 48 metros, de 50 e poucos metros, que as construtoras estão hoje idealizando? Até eu digo que quando surge essa oportunidade de se projetar, de se decorar um apartamento desse jeito, nessas dimensões que você acabou de citar, se torna um desafio para nós. Mas, ao mesmo tempo, se torna prazeroso. Por quê? Porque quanto mais for compacto o espaço, a gente tem que fazer de uma tal forma que a distribuição tenha as características que eu mencionei. E dessa forma, dá para poder, dependendo de quantas pessoas vão morar nesse imóvel, dá para se tornar mais aconchegante, mais intimista esse ambiente. Então, se torna prazeroso por isso. É lógico que nem tudo que o cliente pede, às vezes dá para colocar. Então, o cliente tem que entender também essa questão. A gente vai procurar fazer o melhor, mas isso não significa que tudo vai ser atendido. Tá certo. Eu volto dentro de um minuto com a sequência dessa entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que está sendo muito útil para você. Um minutinho e eu já estou de volta. Bom, voltando aqui aí com essa excelente entrevista com o designer de interiores Jairo Ribeiro, tá? Tem duas questões que eu queria levantar com ele, que eu acho que é bastante interessante, bastante importante, eu acho que é totalmente do seu interesse, você que está acompanhando a nossa entrevista. Jairo, a maioria das pessoas, elas acham que contratar um designer de ambiente é vultoso, dispendioso, entendeu? E acaba indo por si só resolver o problema, vou colocar um móvel decorado ali, ou lá naquela loja lá, vou comprar para a cozinha aqui aquele móvel planejado e tal, e no fim, quando ele bota tudo no lugar, ou não cabe, ou sobra espaço, ou não dá certo e o cara não gosta no final. Qual a importância de realmente você ter um trabalho feito por um profissional nessa questão da decoração de ambiente? Parece que não, mas é economia. Por que economia? É justamente o que você acabou de dizer aí. As pessoas às vezes pensam que vão economizar não contratando um profissional, mas muito pelo contrário. Quando entra um profissional, o que vai acontecer? Ele vai prever todas as situações para que seja efetuado o trabalho de uma vez por todas. Entendeu? Às vezes a pessoa ela não pensa totalmente no ambiente, como que ele vai ficar pronto. O profissional ele já tem condições de fazer isso, por causa da visão que ele tem do seu dia a dia, porque ele só trabalha com isso.
Agora um cliente, uma pessoa leiga no assunto, ela vai fazer no seu imóvel e depois vai ficar talvez um tempo sem fazer. Se ela Muitos anos, né? se ela principalmente tiver pretensão de ficar algum tempo nesse imóvel. Então o profissional não, ele já vai de uma vez por todas. Me diz uma coisa, Jairo, em termos assim sei lá, comparação de valores, até para que a pessoa tenha uma noção do que seria esse custo, assim, teria como assim, ter um parâmetro assim, em termos de custo? Como é que funciona isso? É por metro quadrado? Como é que é essa questão? É assim, o projeto é cobrar quando, no caso, não é feito assim, dentro das características que nós aqui temos, que você vai abordar mais para frente sobre a nossa parceria, geralmente é cobrado por metro quadrado o projeto, entendeu? E depois, em separado, é cobrado o acompanhamento. É lógico, dentro dessas duas remunerações, se pode negociar. Claro, né? Mas assim, a base é essa, metro quadrado e acompanhamento. Jairo, você quando você vai fazer um projeto, você conversa, tem uma entrevista com a pessoa, né? Você vai pegar ali o que a pessoa gostaria de ter, né? Como é que ela gostaria que o apartamento dela fosse, juntaria com as tendências, né? Da moda. Você vai fazer um projeto por computador, é isso? Que a pessoa, ela vai, antes de iniciar o trabalho de decoração, ela vai praticamente ver como é que vai ficar o apartamento dela. Eu vou explicar assim como funciona resumidamente. Sim. Primeiro, é justamente isso que você disse. É a primeira entrevista que a gente chama de briefing. No briefing, a gente vai procurar estar colhendo todas as informações possíveis sobre as tendências de estilo de vida que a pessoa tem, se ela recebe muita visita, se ela é assim, mais sozinha, é mais a família mesmo. Também eu pergunto muito sobre as cores que ela gosta, tanto de móveis quanto de parede, enfim, resumindo, eu pego todas as informações. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, nós partimos para o anteprojeto. O que é o anteprojeto? É a confecção dessa ideia inicial que é colhida no briefing. Tendo essas informações, eu apresento esse anteprojeto e, no caso, quando a pessoa ela olha o anteprojeto, ela vê, poxa, não é bem isso que eu queria, nós vamos fazendo as modificações. Só para ressaltar, esse anteprojeto é feito na prancheta, primeiramente. Porque eu tenho uma liberdade de criar ali como que vai ficar o imóvel dela. Aí depois de tudo definido, o que vai acontecer? Nós vamos passar para o computador para poder levantar o projeto em 3D. Aí sim nós vamos ter o projeto mais real, em foto realista, que nós chamamos, como se fosse uma maquete eletrônica. Aí nós podemos jogar algumas cores, alguma coisa em iluminação, enfim, para que a pessoa ela possa ter uma ideia real de como vai ficar o ambiente dela. Que normalmente encanta o cliente, né? Porque você vê um trabalho em 3D de como vai ficar seu apartamento, você aí que acabou de comprar seu apartamento, você vai receber seu apartamento que paredes brancas, né? No contrapiso, na sala, nos dormitórios, que é normal, né? Normalmente banheiro, cozinha e lavanderia vem já com piso e azulejo. Né? Então, desse apartamento cru, né? Você vai ter todo esse trabalho aí, todo esse trabalho realizado para você poder ter uma noção de como vai ficar seu apartamento antes de você morar nele. Olha que legal que é. É um sonho que você vai estar realizando. Bom, eu volto daqui um minuto com mais uma outra pergunta aqui para o nosso querido Jairo Ribeiro, designer de ambiente.